Às vezes nos falta direção, porque nos falta palavra. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, e eu responderei, e eu lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Sabe, uma chave que mudou a minha história e vai mudar a história de alguém aqui, é que a gente não pode dar acesso a quem não nos dá destino. Fala para quem está do seu lado: não dê acesso a quem não te dá destino. Provérbios 17:28 diz: até o insensato se passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 29:11 diz: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo, já compartilhei aqui algumas vezes. Ele diz que o nosso problema na jornada de fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas é a nossa disponibilidade em ouvir todas as outras vozes. Vou falar isso de novo. Pega isso aqui, irmão. Teu desafio em 2024 não vai ser a tua incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas vai ser o tamanho da sua disponibilidade em ouvir todas as outras vozes. Existem vozes que trazem medo, existem vozes que trazem angústia, existem vozes que trazem incerteza, existem vozes que trazem insegurança, mas há uma voz que te conhece antes de tudo ao teu redor existir. Há uma voz que já era antes de tudo ao nosso redor se tornar, e essa voz já liberou algo ao teu respeito. O salmista diz: o Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Se você me perguntar: pastor, como vai ser 2024? Como vai ser, eu não sei, mas uma coisa eu sei: o Deus que me recebeu em 2023, quando 2023 iniciou, é o mesmo Deus que vai me receber em 2024, quando 2024 se iniciar. E o ano que vem vai ser melhor do que todos os anos que nós já vivemos até aqui, porque o Deus de milagres continua fazendo milagres, o Deus de alianças continua mantendo a sua aliança de pé, o Deus de promessas continua cumprindo cada uma delas. Não há nada que o Deus tenha me prometido que Ele não tenha o intuito de cumprir. Então, se eu me posicionar onde Deus pediu para eu me posicionar, se eu crer naquilo que Deus já disse a meu respeito, aquilo que o Senhor prometeu não vai acontecer, já aconteceu. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Aleluia, aleluia. Eu quero finalizar falando sobre uma das coisas mais incríveis do Evangelho, que é o maior milagre do Evangelho. O maior milagre do Evangelho não é o que a gente vai viver de conquistas no próximo ano, porque por mais que as conquistas sejam extraordinárias, elas passam. Por mais que ter uma casa própria seja incrível, em algum momento não habitaremos mais nela. Eu vi um vídeo esses dias que me impactou demais. Alguém falando que daqui a 100 e poucos anos, pessoas viverão na sua casa e não saberão quem você era. Daqui a algumas gerações, ninguém vai se lembrar de quem você era. Então não faz sentido construirmos algo que é perecível e dura pouco, quando na verdade a nossa construção tem que ser pautada a partir da eternidade. A gente viu a morte de um jovem essa semana. Quantos viram daquele cantor? Uau! Aquilo só reafirmou algo que eu sempre preguei e eu acredito, e é para mim uma diretriz na minha vida: pregue todas as vezes como se fosse a última vez. Um dia você vai acertar. Cante todas as vezes como se fossem as últimas canções. Um dia você vai acertar. Trate todos os dias que oportunidade que você tem de falar do nome de Jesus como se fosse a última oportunidade. Um dia a gente vai acertar. E aí, antes da Cruzada de Fortaleza, eu estava visitando os esboços que eu preguei nas outras cruzadas que a gente fez no Brasil. E aí eu fui para a primeira cruzada, Interlagos, nosso aquecimento há 1 ano e meio, 2 anos atrás. O tema da minha mensagem, eu falava sobre só se vive uma vez, era o tema. E na metade do sermão, eu disse assim: se essas fossem as minhas últimas palavras, e se esses fossem os meus últimos suspiros, e se o Senhor me recolhesse enquanto eu prego, o que eu morreria gritando? Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Que dê um sopro, ela passa muito rápido. Um piscar de olhos é como uma neblina. A Bíblia compara a nossa vida com uma neblina, que em um momento ela está lá, em outro momento ela se dissipa.
Então não dá tempo para a gente querer competir e viver os sonhos de Deus e também os nossos. Viver a vontade de Deus e também a nossa. Acredite, quando a palavra de Deus diz que os caminhos dele são perfeitos e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque isso é uma verdade. É melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. É melhor viver a vontade de Deus do que viver a nossa. É melhor caminhar nos caminhos de Deus do que caminhar nos nossos. 2024 vai ser um ano extraordinário, não porque você vai refinar suas estratégias, mas porque você vai ouvir a voz de Deus mais do que ouviu no ano anterior. Você recebe isso? Levante suas mãos em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero profetizar sobre você. Profetizo em nome de Jesus que nesse próximo ano você vai ser mais sensível, você vai ter mais discernimento, e essa é uma das ferramentas que a nossa geração mais precisa: discernimento e sabedoria. Você vai discernir as portas que você vai entrar, você vai discernir as alianças que você vai fazer, você vai discernir até as promessas que você vai ancorar a tua expectativa. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de construir, há tempo de descansar, há tempo de estar próximo, há tempo de se afastar, há tempo de guerrear, há tempo de paz, há tempo de semear, há tempo de colher. Eu profetizo em nome de Jesus que você não vai fazer a coisa certa no tempo errado. Pelo contrário, você vai fazer a coisa certa no tempo certo. Você não vai se distrair, você não vai se perder, você não vai tropeçar, você não vai ficar no meio do caminho, você não vai desanimar. Eu profetizo em nome de Jesus que você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que mesmo no tempo da seca suas folhas permanecem verdes. Você dará o fruto certo no tempo certo. Os inimigos que tentarem te parar serão parados pelo próprio Deus. Os que tentarem te confundir serão confundidos entre si. Os que tentarem te frustrar serão frustrados. Mas você permanecerá no lugar em que Deus te plantou. Os seus filhos serão como flechas liberadas sobre as nações. 2024 você vai ser visitado pela presença de Deus de uma forma que até hoje não foi, ou há muito tempo não é. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus guardando seus pensamentos, Deus lavando a sua mente com água viva, pensamentos alinhados, vontade alinhada. Você não vai ser insensato, você não vai se ensoberbecer, você não vai parar no meio do caminho. Antes de cada palavra maldita liberada sobre você, você vai se lembrar das palavras que Deus já manifestou sobre você. Você é quem Deus diz que é, você tem o que Deus diz que tem, você pode o que Deus diz que você pode, você é filho de Deus, você foi feito justiça de Deus, você foi feito santo, inculpável, livre de qualquer acusação. O teu pecado já foi lançado sobre ele, as tuas doenças já foram liberadas sobre ele. Você é curado em nome de Jesus, você é sarado em nome de Jesus, você é liberto em nome de Jesus, você é justificado em nome de Jesus, você é cheio da vida de Deus, cheio da glória de Deus, você é cheio do bom ânimo de Deus, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor vai à tua frente, Ele luta as suas lutas, Ele batalha as tuas batalhas. Ele é o que você precisa na hora que você precisa. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é em todo tempo, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. No teu dia mau você vai encontrar a bondade de Deus. No seu dia bom também, quando seus inimigos eles se juntarem contra você, você verá os livramentos de Deus. Quando pessoas levantarem falsos testemunhos contra você, o Senhor vai justificar você. É Ele quem te guarda, é Ele quem te guia, é Ele quem te prospera, é Ele quem te justifica. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa confiança, o Senhor é o nosso deleite, o Senhor é a nossa fonte de recursos, o Senhor é a nossa garantia de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.